Por exemplo, você estava falando a gente ler e reler. Uhum. Mas uma pessoa, durante a graduação, eu sempre aprendi, isso daí foi até no laboratório, não sei se é o certo, em que a gente tem que pegar os artigos de acordo com o nível do fator de impacto de uma revista. Eu também. Às vezes o professor pede para fazer algum seminário, pegar a artigo apresentada. A gente pode escolher, só tem que avisar antes qual que é. Aí o professor olha assim, mas isso daqui não é de uma revista conceituada, não. Vocês sabem o que é o fator de impacto da revista? Como que ele é calculado? Não. Ele é basicamente um índice de citações. Vocês sabem o que isso significa? Não sei se vocês acompanharam recentemente, acho que ano passado, teve um escândalo aqui no Brasil sobre um círculo de citações em que algumas revistas brasileiras de medicina estavam inflando os seus fatores H, pedindo que os coleguinhas citassem os coleguinhas. Tá zoando. Não estou zoando. Elas foram... Mas não, isso é um exemplo local. Tá. Isso acontece em todos os países. Lembre que ciência é um construto social. Então toda a podreira humana está no meio da ciência. Certo? Toda a podreira, corrupção, falsificação de resultado, tudo isso está na ciência. E eu vou passar depois para vocês um texto de um livro de... Você já ouviu falar de Carl Sagan? Você já ouviu falar do livro dele, O Mundo Assombrado pelos Demônios? O Mundo Assombrado pelos Demônios. Leiam esse livro, tá? Ele, estou falando sério, foi um dos livros que me levou a ser cientista. Tem um capítulo dele que é um kit de detecção de mentiras. Que são coisas que você deve ter em mente quando você estiver lendo qualquer coisa, principalmente artigos científicos. Por que se usa o fator de impacto como índice de relevância de um artigo ou de uma revista? Assume-se que se o trabalho é importante, ele vai ser muito citado. E até certo ponto isso é verdade, tá? Só que não é porque ele está na Science que ele é um bom trabalho. Vocês lembram, há algum tempo atrás, que se descobriu DNA baseado em arsênico ao invés de fósforo? Tá. Algum tempo atrás saiu um trabalho na Science que foi um rebuliço na área da microbiologia, que uma mulher descobriu naquelas... Esqueci o nome agora. Fontes termais lá dos Estados Unidos, que são extremamente ácidas, ricas em arsênico, que alguns micróbios que viviam lá utilizavam, no lugar do fósforo, da estrutura do DNA, usavam arsênico. E isso causou um rebuliço em toda a estrutura da microbiologia, porque até onde se sabe, as bases do DNA são baseadas em fósforo. Era um tipo completamente diferente de vida. A Science publicou esse artigo sem peer review, ou seja, sem a revisão pelos pares. Pode isso? Pode. Vale sacanagem. O editor pode pegar... Ele determina aceito, não precisa nem... Se vocês tiverem oportunidade, tanto o Glauco quanto o Volpato, eles têm cursos que eles dão, palestras que eles dão de vez em quando, sobre o processo de editoração das revistas. Continuando com esse exemplo, meses depois, alguns meses, o artigo foi retratado porque as amostras da mulher estavam contaminadas. Então não é porque está na Science que está certo. Não é porque está na Nature que está certo. Não é porque é publicado nos anais do Museu de Zoologia do Brasil que está errado, que é fraco o trabalho. O seu trabalho ele tem que se sustentar sozinho. Se o trabalho está bem escrito, tem qualidade, não é porque ele está numa revista mais fraca, considerada mais fraca, que ele é ruim. Se eu disser para vocês que as revistas têm
cota de rejeição. Vocês vão acreditar? A Science publica 1,5% dos artigos que ela recebe. Todos os outros são rejeitados. Se você submeter seu artigo no final do ano, é mais provável que ele seja rejeitado do que no começo do ano, porque os editores só podem aceitar um número X de artigos por edição da revista. E aí o que é que você faz? Manda para outra, para outra e para outra até ele ser aceito. É a realidade da ciência. A ciência é um construto social. Então, quando o seu orientador lhe diz que você tem que olhar para o fator de impacto da revista, você tem que olhar sim para o fator de impacto da revista. Não é a melhor medida, mas é uma medida que você tem. Agora, o fator de impacto da revista não é uma garantia de qualidade do artigo. Só complementando também, o fator de impacto, ele também vai te falar sobre a abrangência da revista. Então, se muita gente está citando, muita gente está lendo, muitas pessoas mais variadas de outras regiões. Então, por isso que realmente uma revista nacional publicada em português, ela só atinge o público brasileiro, ou quem sabe falar português. Por isso que revistas internacionais atingem um público muito maior e tem um fator de impacto maior, porque conseguem atingir toda a comunidade científica. Então, o fator de impacto também está relacionado a isso, com o grau de abrangência que a revista atinge. Quantas pessoas leem e citam ela. Diga. Só uma pergunta, esse artigo foi tirado da Science depois? Se não me engano, ele foi retratado. Retratação é quando o autor diz que o artigo está errado e pede que as pessoas não citem mais. Coitado. Mas Ela foi vender coco depois disso, né? Hein? Ela perdeu o emprego. Ela foi demitida. Existe um blog que chama Retraction Watch. Retraction Watch é o vigia das retratações. Dê uma olhada e vejam quantos artigos em revistas de alto impacto são retratados por ano. São um site? É, um site. Por quê? Por causa de fraude, por causa de má análise de dados, por causa de plágio. É difícil você publicar um artigo ruim nas grandes revistas? É difícil porque o crivo é mais fino. Você tem toda uma estrutura que vai avaliar os seus artigos. Mas, merda acontece. Você pode cair na mão de um editor que acha lindo e publica porque é uma coisa que vai chocar e vai gerar debate. Foi o caso dessa mulher na Science. A Nature, acho que foi a Nature que publicou recentemente um trabalho em que eles submeteram artigos falsos para as revistas Open Access, criticando o processo de peer review dessas revistas Open Access. Também vale muito a pena você lerem esse artigo, depois eu posso até passar ele para vocês, e mais ainda lerem as críticas à metodologia desse artigo. Eu não sei se vocês já entraram no site da revista, porque a gente tem o costume de entrar só no paper e pegar o paper e ler o PDF. Em algumas revistas você vai ter réplicas, a Nature eu sei que tem, a Science eu sei que tem, réplicas para o artigo linkadas na mesma página do paper. Porque você pode mandar um artigo contestando o artigo da pessoa. E em artigos de alto impacto isso acontece muito. Leiam as réplicas e as contestações. Os debates são extremamente interessantes. Esse artigo que eu citei do Wilson, em que ele retratou a seleção de grupo, teve um único artigo com mais de 20 autores dizendo que ele estava errado. E o argumento era, isso não pode estar certo. Mais de 20 autores renomados na área. E aí tem uma série de réplicas e tréplicas, vale muito a pena ler isso. Só uma pergunta. Sim. Tem um número, um limite, assim, de ter essa discussão entre os pares, assim, ou eles podem ficar indefinidamente discutindo? Você está dizendo no processo de revisão do artigo ou depois que o artigo está publicado? Depois que o artigo está publicado. Não. Na verdade, em momento nenhum. O que acontece é que um dos lados se cansa e para de responder. Geralmente é isso. Não, é sério. Geralmente o que acontece é que fica um saco e você para de responder a mesma coisa. Não tem um jornal que é só pra você ficar publicando
É porque eu tinha visto um jornal especificamente que tinha publicado certa coisa, e era só os 2 autores, cara, eu publicava, tô respondendo ao tal artigo, aí tipo, invalidando do cara, ele invalida o que invalidou. É muito louco isso, eu acho muito louco. Eu não sei se tem um artigo assim, mas eu já li casos de réplicas que são hilários, assim. Não, era bem tem um, assim, quase. não, tem um que o cara foi até a Piu, que é uma excelente ecóloga matemática, que ela publicou um trabalho contestando o trabalho de um outro. Você lembra, menino, um exemplo que a gente deu na Ecovirtual da Piu retratando o cara, e o cara disse basicamente: você está retratando uma coisa que não importa, não interessa, e você está desperdiçando meu tempo. Foi a resposta do cara. E basicamente, para que ninguém mais encha meu saco, também tem um erro nesse outro meu paper, não me encho mais o saco sobre isso. Foi a réplica que o cara publicou na revista. Eu vou procurar e vou dar para vocês também esse artigo. Ciência é um construto humano, gente. Não tem para onde correr.